Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma oportunidade em que a gente interage com você. Nesta série Refletir é Preciso Instigar também, nós vamos chegando. Hoje, 16 de abril de 2020, as informações já circulam em nível nacional que já houve mudança no Ministério da Saúde, devido aí às questões. Quem está na gestão, evidentemente, sabe o que precisa, e o que procura para atender a necessidade. Então, é o barco, é a vida que segue. Dentro desta perspectiva, o olhar do novo ministro da Saúde, pelo menos no tocante à primeira frase, já inspira alguma ideia realmente de mudança, porque só incorrer, eu repito, só incorrer na receita fique em casa não será uma resposta eficaz. O país, a cidade, as pessoas não vão suportar por muito tempo. E mesmo com as chamadas ajudas, os pacotões de ajudas que são aprovados pela Câmara e pelo Senado e depois enviados para a sanção presidencial, eles são bem-vindos, mas não precisa esquecer, porque isso é questão de precisar esquecer, de que se não houver produção, não há serviço. Não havendo serviço, não há produto. Não havendo produto, não há impostos. E quem alimenta a máquina pública são os impostos. Então, é preciso encontrar uma maneira responsável, equilibrada, de poder enfrentar a fase da quarentena com isolamento racional e não fazer com que a pandemia se torne aí uma situação maior e mais agravante do que já que se apresenta. Boas notícias tem, agora ignoraram por quê. Desde terça-feira, o ministro Marcos Pontes anunciou algumas coisas que poderiam ser informações compartilhadas para amenizar o pânico em que foi instalado. Mas preferiram optar pela opção do pânico, porque o povo com medo fica mais difícil de refletir e pode sair, seja na defesa ou no ataque, de forma esporádica, e aí uma ação irrefletida pode gerar um contraponto desnecessário. Pois bem, então, feitas estas considerações, nós vamos trazendo aí alguns pontos importantes. Eu vou aqui, já que falamos do ministro, o novo ministro, ele defende o quê? Defende a testagem da população para o Covid-19. Na nossa conversa de ontem, nós lemos aqui uma matéria lá da Agência Brasil, falando, apontando esse direcionamento, que em breve, no máximo, segundo o ministro Marcos Pontes, que é da Ciência e da Tecnologia, e ele fez uma coisa interessante. Precisamos lembrar que no Brasil nós temos pesquisadores e cientistas na área da saúde para encontrar essas respostas. Precisamos valorar e respeitar esse trabalho. Não é porque não podemos valorizar apenas o que vem de fora porque alguém disse que era. Aliás, o que veio de fora mesmo foi esse tal Covid, coronavírus. Esse veio de fora. Fizeram um silêncio danado lá na sua nascitura e só vieram acordar em dezembro do ano passado, quando ele já mostrou a que veio. Pois bem, então, o novo ministro já partiu do princípio de que é importante fazer uma testagem para poder se direcionar como proceder o processo de isolamento. Nelson Teich quer mapear quem está infectado para reduzir o isolamento. Se você prestou atenção, por exemplo, numa transmissão ao vivo do governo de São Paulo, ele disse que a prioridade lá para os testes era para as pessoas que já tinham ido a óbito, isto é, que já tinham falecido. Por quê? Qual é a serventia que tem o óbito, a análise de quem já faleceu? Apenas para a composição dos dados estatísticos. Quando, na verdade, a prioridade tinha que ser para quem está vivo, porque quanto mais cedo descobrir, melhor e mais rápido é o tratamento. São visões, Então, o ministro assume o cargo em meio a uma pandemia, essas informações estão lá na Agência Brasil, de onde saem as respostas aí para as
fontes de pesquisas para os demais jornalismos que o país produz, seja direita, esquerda ou transversal. Todo mundo deve procurar uma fonte para poder embasar as suas reflexões, né? Então, essa pandemia já infectou em média 30 mil pessoas no país, segundo o texto, e levando em cerca de 1,9 mil pacientes a óbito. Um detalhe, em um pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado do auxiliar, o Jair Bolsonaro destacou que os mais pobres podem não suportar as medidas de isolamento, né? Não está mentindo, não. Aqui, Imperatriz, o que tem de gente já numa pendência, numa necessidade extrema, no Maranhão, no ranking dos estados mais pobres, então... E aí, um trecho aqui do que ele disse o seguinte: eu conversei com o doutor Nelson, que é o novo ministro, o que ele conversou é que, gradativamente, vamos tendo que abrir empregos no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar presa dentro de casa e, o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões e podemos chegar a 1 trilhão, disse. O presidente ainda fez menção aos governadores e prefeitos que têm adotado restrições de comércio e circulação que, segundo ele, violam garantias constitucionais. Os excessos que alguns cometerem, que se responsabilizem por eles. Não está errado, não está errado. É preciso que se entenda que enfrentar com responsabilidade o isolamento social racional pode fazer toda a diferença, né? Pode fazer toda a diferença. Agora, nós estamos falando aqui dessa questão de municípios. Vamos aqui um detalhe. Também com informações aí da Agência Brasil, os governadores levantaram a hipótese de interrupção. Aqui é para você entender o seguinte: os governadores, todos, né, os 16 governadores, mais o Distrito Federal, portanto, 17, no último dia 15, né, estiveram aí, portanto, assinando uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestando apoio à aprovação do projeto de lei complementar 149/2019, que prevê auxílio emergencial a estados e municípios. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no início da semana e seguiu para o Senado, onde aguarda a aprovação. Agora, preste bem atenção. Os governadores levantaram a hipótese de interrupção dos serviços públicos de saúde, limpeza pública e segurança, devido à falta de arrecadação pelos estados nesse período de pandemia. Efetivamente, não haverá reconstrução nacional e retomada da economia se permitirmos o colapso social que adviria da interrupção dos serviços essenciais, como saúde, segurança, educação, sistema penitenciário, iluminação pública e limpeza pública. Bom, o que esses 16 governadores, mais o Distrito Federal, portanto, 17, esqueceram é que, se os estados e municípios estão pedindo socorro, alegando que arrecadaram menos, ou que arrecadarão menos, em função da pandemia e das paralisações, então, enfim, função do fique em casa, então eles acreditam que a União não será impactada com base nesse mesmo quesito? É uma questão para ser levantada e cuidados a serem tomados. Então, em síntese, os governadores, os 16 governadores mais o do Distrito Federal, querem auxílio e aí contaram com a Câmara dos Deputados e também com o Senado Federal. Evidentemente, são os acordos que devam ser feitos. Agora, não precisa ser matemático, cientista, para saber que se estados e municípios arrecadam menos, evidentemente, o que leva a entender que a União arrecade mais? Então, precisa ponderar e encontrar respostas para essas perguntas. Mas o projeto vai passar, porque tem cunho político e tem interesse realmente na conjuntura pró-2022. A grande pergunta é: se estados e municípios
não tem arrecadação e, portanto, já alegam faltar recursos, ou a União vai mexer na Casa da Moeda, vai produzir moeda, ou vai ter um problema, né? Porque como é que arrecada, né? Vamos em frente. Agora, especificamente aqui para a Imperatriz, me chamou a atenção um ponto intrigante em relação à infraestrutura. Parece que quem faz a infraestrutura de Imperatriz pode até ter ido para a faculdade, pode até ter estudado engenharia, mas até agora não mostrou que aprendeu as lições. A Cinfra colocou ali na Rua Dom Marcelino, para quem conhece aqui Imperatriz, Rua Dom Marcelino é uma das principais vias, que é mão, subindo quem vai da região central, sentido, passando por dentro da Vila Nova, para acessar os demais bairros. Colocou Seixo Grosso. Apenas chegou e derramou dentro dos buracos, cheio de água, Seixo Grosso. Né? Seriam, para a gente entender, as chamadas compras camaradas? Quanto custa o metro do Seixo? Né? Aí o carro passa, o pneu afunda e o Seixo abre. A moto passa, o Seixo abre, o pneu afunda. E a lama, rapaz, eu vou te falar um negócio. Agora tem um ponto intrigante. Nas crateras formadas por rompimento nas drenagens, as poucas que tem Imperatriz estão recuperando. Agora, de que forma? De forma certa? Talvez não, porque voltam à condição de cratera, com ou sem chuva, num curto espaço de tempo. Se você que está vendo a gente agora, essa nossa conversa, se você sai dirigindo com cuidado, ou pilotando com cuidado, você vai ver que a maior parte dos buracos, aqui na região central da Grande Imperatriz, nos bairros onde passou uma camada asfáltica e onde passou uma rede de drenagem, a maior parte desses buracos são exatamente nesses pontos que já foram feitos, refeitos e refeitos e refeitos. Tá bem difícil, não tá? Então, a Cinfra de Imperatriz trabalha com outro problema. Apesar do anúncio da competência do secretário e seu time, apesar da propalação, da aquisição de uma usina de asfalto, mas eles têm um problema. Você está andando pelas ruas da cidade, você está percebendo que aonde é feita uma correção de um buraco, não é feita a compressão. É esperar a compressão acontecer naturalmente de acordo com o passar dos carros, né? Que é impactar a terra. Então fica difícil. Então a Cinfra de Imperatriz não tem instrumento de compactação para utilizar no aterro, e aí, portanto, as crateras começam a dar resultados negativos. E aí, como é que fica? Né? Tá meio difícil de entender esse negócio? Tá difícil. Aí a gente conversa com um e com o outro, seja na condição de pré-candidato ou na condição de diálogo, aí diz assim: Imperatriz precisa de um rigoroso estudo do solo. Agora eu pergunto, cada gestão, cada empresa que pega a licitação para fazer a infraestrutura da cidade, uma rua, um bairro, um quarteirão, não tem engenheiro para estudar o solo, as condições do solo? É essa a leitura que é para a gente fazer? Tá difícil, né? Bom, nós estamos agora em 22 horas e 33 minutos. A gente conclui por aqui nossas considerações nesta nossa transmissão ao vivo de hoje, aos 13 minutos e 37 segundos. Para você, um abraço muito especial. Muito obrigado por estar com a gente. Daqui, na próxima semana, nós vamos estar aí trazendo uma nova roupagem para esses nossos vídeos, porque vamos sair aí, fazer umas lives apenas para anúncios. Nós vamos estar aí montando uma estratégia bacana para a gente compartilhar informações. Um grande abraço e a gente se encontra.